Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje é reconhecimento de pessoas e coisas no processo criminal. Já tem vídeo sobre esse tema no canal, mas eu resolvi trazer aqui novamente esse tema porque os tribunais de justiça ainda insistem em manter decisões que não observam o reconhecimento correto, o procedimento correto que deve ser feito quando é necessário fazer o reconhecimento de pessoas durante um processo criminal, durante um inquérito policial. Então veja, o artigo 226 do Código de Processo Penal, ele traz os requisitos para se fazer o reconhecimento de pessoas. E ele é muito claro ao ditar algumas regras que não podem deixar de ser observadas. Por exemplo, é necessário que a pessoa, ao ser levada para ser reconhecida, que ela seja colocada ao lado de pessoas que se pareçam com ela. Mais de 3, 4 pessoas, pelo menos, para estar com ela ali, para ser reconhecida. E ambas, todas essas pessoas, têm que ter uma semelhança física entre si. Então, não pode ser uma pessoa negra que está sendo investigada ou acusada de um crime e ao lado dela colocar pessoas de pele clara, ou a pessoa ela é baixa e coloca pessoas altas com ela, de características muito diferentes. Então é necessário que as pessoas se pareçam fisicamente com ela. Além disso, a vítima que vai reconhecer, ou a testemunha que precisa reconhecer, não pode ser informada que a pessoa está presente ali, a pessoa a ser investigada ou acusada, porque senão ela vai ter uma certeza. Então tem que ficar essa dúvida na cabeça dela se a pessoa está ou não. Porque se ela fala assim, não, aquela é a pessoa responsável pelo crime, e a pessoa nem ali está, então aí a gente já tem um reconhecimento que ele foi equivocado por parte da pessoa que reconheceu, e assim a gente consegue, esclarecer melhor as situações. Então veja, esse vídeo ele é em razão de um julgado no Superior Tribunal de Justiça, mais especificamente o agravo em recurso especial 3.126.593, de relatoria do ministro Schietti, porque o Superior Tribunal de Justiça ele tem tido muitas decisões, anulando esses reconhecimentos ilegais e devolvendo a matéria ao Tribunal de Justiça para que seja reavaliada, uma eventual apelação seja, né, seja feito um novo julgamento. Por quê? A gente tem o juízo de origem e ele não observa essa regra do artigo 226 do Código de Processo Penal e acaba condenando com base exclusivamente a um reconhecimento feito de maneira ilegal, em desconformidade com o Código de Processo Penal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Então, o juízo de origem vai lá e condena. O Tribunal de Justiça deveria seguir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e reformar aquela decisão. Porém, os tribunais eles têm relutado bastante quanto a essa questão e eles acabam, dando aso, dando validade àquele primeiro julgamento de forma ilegal. E a gente tem que ter em mente que o reconhecimento de pessoas ele é uma prova irrepetível. Ou seja, uma vez que ele foi feito de maneira ilegal, ele não pode ser refeito, porque aquela prova ali, ela já está completamente contaminada e um eventual, né, um reconhecimento novo, ele automaticamente a vítima ou testemunha que for refazê-lo já está totalmente contaminada, porque ela já escolheu uma pessoa para poder considerar como autora de determinado crime, certo? Então é uma prova irrepetível. Então, o Tribunal de Justiça, ao invés de reformar aquela decisão aplicando o entendimento das cortes superiores, ele convalida aquele entendimento equivocado e mantém condenações com base exclusivamente no reconhecimento feito de maneira ilegal. Então, o Superior Tribunal de Justiça acaba ficando sobrecarregado, tendo que reformar tantas decisões que poderiam ser facilmente aplicadas desde a origem ou pelo menos nos tribunais de justiça dos estados, perfeito? Então, muita atenção quanto a esse tema.
O reconhecimento, ele precisa seguir o artigo 226, ele não é uma mera recomendação, é obrigatório seguir o artigo 226. Se não seguir esse artigo, o reconhecimento ele é ilegal e essa prova ela não pode ser refeita, não pode ser feita novamente, perfeito? Outro ponto muito importante é o procedimento tem que ser gravado e disponibilizado para as partes, até mesmo para testar a fidelidade daquele reconhecimento, bem como oportunizar para que seja feito, né, o contraditório e a ampla defesa, conforme normalmente tem que ser feito no processo criminal, certo? Então, novamente, eu trouxe esse tema aqui para vocês, porque é um tema extremamente importante. É muito comum que os procedimentos sejam feitos em desconformidade com o artigo 226. Normalmente a pessoa ela é pega, levada de forma isolada e eles pedem para a vítima reconhecer uma pessoa somente. Então, obviamente que na maioria dos casos esse reconhecimento, ele já é viciado por si só. A vítima, porque ela está ali no momento de transtorno, atordoada, com uma falsa memória, de repente, ela acaba, escolhendo aquela única pessoa que está sendo mostrada a ela, certo? Qualquer dúvida, estamos à disposição. O meu WhatsApp ele fica no link da descrição. Podem entrar em contato que a gente conversa a respeito do tema. Um abraço e até um próximo conteúdo.